Bom, então vamos começar com trabalho, né? O que vem a ser o trabalho? Quando você tem uma força que empurra um objeto e causa um deslocamento, eu posso ter o que a gente chama de trabalho, tá? Ou seja, a energia necessária para que essa força empurre esse bloco, né, esse corpo, por esse deslocamento. Se nós tivermos uma força ajudando o deslocamento, tá? Ou seja, ela está empurrando e fazendo esse cara andar na mesma direção, nós temos o trabalho motor. Se a força estiver contrária ao movimento, ou seja, está tentando parar o movimento, nós temos o trabalho que a gente chama de trabalho resistente. Então, essas duas condições acontecem se você tem força que gera o deslocamento ou que tenta parar o deslocamento, tá? E como calcula isso? Calcula desse jeito, tá? Trabalho é a força vezes o deslocamento, onde o trabalho é medido em joule, a força em newton e o deslocamento em metro. Existem duas condições para você poder usar essa equação. A primeira é que essa força seja constante, ok? Ou seja, ela tem que ser sempre o mesmo valor. Se não for, o problema deve apresentar um gráfico, e aí é só calcular a área do gráfico. Essa é a primeira condição. E a outra condição é que essa força seja paralela ao deslocamento, ou seja, está na horizontal a força, está na horizontal o deslocamento. Tá? Se a força estiver na vertical e o deslocamento na horizontal, ela vai para cima e o deslocamento para frente, essa força não gera esse deslocamento. Então eu não posso utilizar essa força para calcular o trabalho. Perfeito? Então, você só calcula o trabalho de forças que estão associadas ao deslocamento, ou ajudando a se deslocar, ou tentando fazer parar o deslocamento, ok? Então, força constante e força na direção do deslocamento. Se a força não estiver na direção do deslocamento, ela tiver alguma inclinação, então a gente vai ter que adicionar o cosseno do ângulo aqui. Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente na verdade está calculando a projeção desse F num eixo que seja paralelo ao deslocamento. No caso, essa força que vai estar causando deslocamento é a parcial x dessa força. Por que não precisa do y? Porque o y vai estar com 90 graus aqui, e todo mundo sabe que o cosseno de 90 é zero. Então veja, se essa força F fizesse 90 graus com deslocamento, tivesse uma inclinação de 90 graus, o cosseno de 90 é zero, justo porque essa força, se fosse 90 graus, não estaria ajudando em nada esse deslocamento. Então são essas duas condições para você calcular o trabalho.